Bom dia, meus irmãos, amigos do Café com Fé e Confissão. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, não é verdade? Rapaz, quinta-feira, hoje à noite teremos culto do Espírito da Fé. Vou estar ministrando, vai ser uma grande bênção, amém? Né? Vá presencialmente, frio em Blumenau, mas se agasalhe, vá presencialmente e também, né, curta pelo YouTube, o nosso canal do YouTube. E esse café espalhe para as pessoas, amém, queridos? Graças a Deus por isso, não é verdade? Que coisa maravilhosa. Tivemos culto ontem em Piraí com o pastor Marcelo, também tivemos culto em Pomerode com o pastor Chico e com o pastor Bento lá em Gaspar. Aleluia. Graças a Deus. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo de Hebreus, capítulo 5, verso 13 e 14. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aleluia. Esse texto fala sobre faculdades, né? Sobre faculdades exercitadas. Isso é muito interessante, pois somos chamados não apenas para ouvir a palavra, mas principalmente para praticá-la. O exercício espiritual que fazemos, aleluia, ao pôr em ação o que Deus nos diz no íntimo, é algo que literalmente libera a nutrição da verdade no nosso espírito. Deus tem nos dado recursos para uma vida no espírito. Aleluia, aleluia. Recursos que vamos vivenciando, aleluia, fortalecendo a nossa condição na verdade. O funcionamento da nossa fé nos fortalece. Exercê-la é o nosso caminho. Se quisermos viver em Deus, não temos outra vida em Deus a não ser a vida da fé. A Bíblia é muito clara quando diz: o justo viverá pela fé. Andará, caminhará, respirará, pensará, meditará, enxergará, ouvirá, respirará pela fé, se alimentará pela fé. Aleluia. A vida espiritual só se processa dentro de nós através da fé que vivenciamos todos os dias. À medida que crescemos espiritualmente, mediante o exercício da obediência de acordo com a palavra e com o Espírito Santo, é que podemos comer alimento sólido. Alimento sólido fala de um funcionamento espiritual mais alto, mais profundo, em que os desafios de fé produzem um testemunho vivo cada vez maior do amor e da fidelidade de Deus, permitindo que a grandeza dele fique patente em nossas vidas. Entenda isso que eu estou te dizendo. A prática fundamental da vida cristã é praticada da nossa fé. É o exercício rema da palavra viva, palavra falada, palavra soprada, que Deus põe em nosso espírito. Esse é um exercício fundamental. A nossa fé em ação por meio da liberação da palavra que o Espírito colocou em nosso íntimo, através das atitudes que tomamos quando recebemos aquela palavra no coração. Quando Deus põe sua palavra em nosso espírito e nós a praticamos com uma fé simples, aquela palavra específica é liberada, produzindo sua condição em nós e através de nós. A ação da fé constitui o principal comportamento que precisamos abraçar. Quanto mais exercemos a nossa fé, mais exercitaremos o nosso espírito e mais o Espírito Santo pode ministrar em nós. A sensibilidade ao nosso testemunho interior, a sensibilidade à sua voz, capacidade de discernimento. Quanto mais exercemos a nossa fé, mais exercitaremos o nosso espírito e mais o Espírito Santo pode ministrar em nós a sensibilidade do seu testemunho interior, a sensibilidade de sua voz e a capacidade de discernimento. Através desse crescimento que Deus nos deu, estaremos cada vez mais aptos a funcionar espiritualmente dentro das coisas de Deus, podendo ser mais usados por Deus através dos dons do ministério que temos no Senhor. Deus disponibiliza recursos para a vida no Espírito. Ele tem nos dado
a nós a prática que funcionam como ferramentas para uma vida espiritual vitoriosa. Recursos a fim de aprendermos a desfrutar cada vez mais do descanso da fé. Existem vários recursos, né? Adoração, louvor, meditação, confissão da palavra, leitura da palavra, oração em línguas, né? Louvor, adoração. Agora nós podemos falar de um recurso muito importante, que é a oração em línguas e a meditação da palavra. Veja só uma coisa. O texto de Isaías 28, 11, 12 diz: pelo que, por lábios gaguejantes e por língua estranha, falará o Senhor a este povo, a qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Ao recebermos o Espírito Santo em nosso espírito, recebemos também, pela graça de Deus, uma habilidade sobrenatural para nos edificar espiritualmente e falar em línguas. Há uma língua natural em nossa mente, que é a nossa língua materna. Porém, há uma língua sobrenatural na mente do espírito, que existe para a nossa edificação espiritual. Nós tivemos de aprender nossa língua natural pelo exercício da nossa alma. A língua sobrenatural, porém, nós recebemos ao sermos batizados no Espírito Santo. Assim podemos liberá-la não por um aprendizado natural, mas pelo exercício da nossa fé. Essa linguagem sobrenatural não é uma linguagem que está em nossa mente natural, mas na mente do Espírito. E nós não formulamos essas palavras em nossa mente natural, mas simplesmente a liberamos por fé. Existem alguns tipos de manifestações desses dons, sobre os quais não podemos ter controle, como podemos ver na Bíblia. Por exemplo, existem línguas com interpretação para a edificação da igreja. 1 Coríntios 14, 5, cuja manifestação não podemos controlar. Há também o exemplo de línguas para os gemidos intercessórios no Espírito. Romanos 8, 26, que da mesma forma corresponde a uma ação soberana do Espírito em nosso íntimo, aleluia, nos levando a um nível de intercessão. O terceiro exemplo são as línguas com sinais para os incrédulos. 1 Coríntios 14, 22, Atos 2, 1 ao 6. Todas essas manifestações acima, todas essas manifestações que eu estou lendo agora para você, estão debaixo do nosso controle. Entretanto, a oração em línguas para edificação pessoal, 1 Coríntios 14, 4, Judas 20, Efésios 6, 18, é uma manifestação sobrenatural sobre a qual Deus nos deu controle. Essa é uma prática que está sobre o nosso controle. É a nossa linguagem sobrenatural de oração. Podemos orar em línguas para edificação pessoal quando quisermos. Lembre-se de que essa prática não emocional ou intelectual, mas é uma prática do nosso espírito. Essa prática não é emocional nem intelectual, mas sim uma prática do nosso espírito. Paulo ensina que ao orarmos em outras línguas, o nosso espírito ora de fato. 1 Coríntios 4,14. A oração no espírito funciona com um princípio que nos fortalece dentro do descanso de Deus. Sempre que Satanás atacar, tentando nos tirar do descanso, esse recurso fantástico entra em funcionamento, nos levando para um descanso que estará disponível. Quando oramos no Espírito, hora após hora, Deus fortalece o nosso espírito, a fim de não sairmos do descanso da fé. Ao tentar nos atacar, Satanás visa atingir a nossa alma, a fim de nos tirar do nosso posicionamento de fé. Porém, ao passarmos tempo orando no Espírito Santo, o nosso espírito é fortalecido, é edificado, 1 Coríntios 14, 4. Para não abandonarmos aquele procedimento da vitória, a ação contínua da nossa fé, que origina sobrenaturalmente de Deus em nossas vidas. Isaías deixa isso bem claro quando fala de lábios gaguejantes, de línguas estranhas. Ele diz: este é o descanso. E depois ele diz: este é o refrigério. Há uma revelação tremenda aqui. A oração no Espírito é um instrumento que Deus usa para nos levar ao descanso da fé. Quanto mais oramos em línguas, hora após hora, mais nossa fé é edificada no íntimo, mais a condição da verdade nos toma por dentro. A oração no Espírito é um recurso que Deus nos deu, a fim de nos firmarmos
por dentro na verdade de Deus. Precisamos aprender a ficar abraçados com a verdade, através da perseverança da nossa fé. Temos a luz indicadora em nosso interior, nos mostrando o que fazer. A sabedoria de Deus manifesta a nós e Provérbios 4, 7 diz: o princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria sim, com tudo que possuis, adquire entendimento. Agora, veja bem o verso 8. Estima-a, e ela te exaltará acima de qualquer vento contrário. Se abraçares, ela te honrará. O verso 9, dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te integrará. A vida de fé é simplesmente fantástica. E Deus nos deu esse recurso sobrenatural da oração em línguas para nos edificarmos nela. Ou seja, vida de fé em Judas, capítulo 1, verso 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa santíssima fé. Como? Orando no Espírito Santo. Através da oração no Espírito podemos nos edificar e quanto quisermos em nossa fé santíssima. Aleluia. Entre no descanso agora, meu irmão. Ore no Espírito. A consciência de que essa prática fará em sua vida, a consciência do que esta prática fará em sua vida ajudará você a valorizar esse recurso de uma maneira muito especial. O apóstolo Paulo disse para os irmãos de Corinto, 1 Coríntios 14, 18, dou graças a Deus pelo fato de eu orar em línguas mais do que todos vós. Aleluia. O Espírito Santo está nos dizendo que há um descanso ao edificar a nossa santíssima fé orando em línguas. Então, vamos fazer isso. Quem tiver ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja. Você, igreja, ouça que o Espírito Santo está pedindo carinhosamente para você entrar no descanso orando em línguas, edificando a sua santíssima fé. Bom dia, pastor Beto Fernandes que te ama. Via para amigos. Vamos se inscrever no nosso canal. Nosso canal falta pouco para 1000 inscritos. Vamos ter uma qualidade melhor. Divulga esse café com fé e confissão. Em nome de Jesus, pastor Beto Fernandes que te ama. Em nome de Jesus, amém.